de Jesus, mãe de quem nos segue, mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria. Salve Maria, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo ao DA TV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Hoje nós estamos aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Arapongas, no Paraná, para falar de um título muito conhecido e muito querido por todos nós brasileiros. No Brasil, existe mais de 40 santuários dedicados a Nossa Senhora Aparecida. Em nossa diocese, nós temos 2, aqui em Arapongas e na nossa cidade vizinha de Astorga, temos outro santuário. Além disso, temos mais 5 paróquias dedicadas a ela. A história de Nossa Senhora Aparecida, todos nós conhecemos, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar aqui de alguns fatos que aconteceram e que fizeram com que Nossa Senhora Aparecida fosse tão conhecida, tão amada e tão invocada por todos os católicos do Brasil. Era no ano de 1717. Os 3 pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, a pedido das autoridades, saíram para pescar. Deveriam trazer peixes para a festa do governador, embora não sendo a época certa para grandes pescarias. Eles tentaram a noite toda sem nada conseguir. O peixe não vinha mesmo. Mas de repente jogaram as redes e nela apareceu o corpo de uma imagem quebrada. Aí eles jogaram novamente e em seguida nas malhas da rede veio a cabeça da imagem. Parece que foi um aviso do céu, pois na próxima vez a rede saiu cheinha de peixes e eles eram tantos que encheu o barco. Este foi considerado o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida e foi o início desta maravilhosa história que a gente já conhece. Mas a história não parou aí. Eles levaram aquela pequenina imagem para o arraial dos pescadores e começaram a se reunir toda semana para rezar o Santo Terço. Certa noite, estava uma noite serena, sem ventos. Eles rezando o terço e de repente as velas de cera que estavam iluminando a imagem da santa se apagaram. Quando Dona Silvana, a mãe de um dos pescadores, levantou e foi até a frente para reacender as velas se acenderam sozinhas sem que ela colocasse as mãos nas velas. O mais importante de tudo isso foi que quando as velas de cera se acenderam, no coração daquele povo simples, reacendeu também a chama da fé. Depois disso, a devoção e também o povo foi aumentando. Daquele toco rústico onde ela estava no arraial dos pescadores, ela foi levada para o altar de uma capela. E era tempo de escravidão. Havia no Brasil muita falta de respeito com os negros. Um dia, ia passando por lá um escravo de nome Zacarias, que havia sido capturado e estava a caminho da fazenda de onde tinha fugido, Curitiba, no Paraná. Estava preso com grossas correntes nos pulsos quando passou perto da capela de Nossa Senhora Aparecida. Pediu ao seu feitor se podia ir rezar um pouco na porta da igreja e recebeu permissão. Diante do altar de Nossa Senhora, fez a sua prece. O que ele pediu, nós não sabemos, mas sabemos muito bem a resposta que Maria lhe deu. As correntes milagrosamente se soltaram, caindo no chão, deixando o pobre homem livre. O que será que Nossa Senhora quis dizer a eles naquele tempo? E a nós hoje, com este milagre? Outro fato interessante que aconteceu foi alguns anos depois, na casa de Maria.
um cavaleiro que, além de não ter fé, costumava zombar da devoção do povo. Ele chegou a apostar que ele entraria na igreja com o seu cavalo e nada ia acontecer com ele. Na frente dos devotos, ele montou no seu cavalo e a galope partiu para a entrada da igreja. O cavalo, porém, não quis entrar, empacou. E quanto mais ele puxava as rédeas e golpeava o cavalo não obedecia. Além disso, a pata dianteira do cavalo se prendeu na pedra do primeiro degrau da igreja e lá deixou a sua marca para sempre. Depois desse fato, então, o cavaleiro desceu do seu cavalo, entrou na igreja e, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, pediu perdão a Deus pela loucura que ele tinha feito. Mas de 100 anos depois do aparecimento da santa, isso já era no ano de 1862, uma criança de nome Marcelino estava brincando nas margens do rio Paraíba, onde foi achada a imagem. Subindo num barco, caiu de ponta cabeça dentro do rio e aí foi descendo pela correnteza afora. Não muito longe, alguns pescadores viram tudo isso e avisam a família. E a mãe do menino se coloca de joelhos e suplica que a Virgem Mãe Aparecida socorresse o menino. Logo, um pescador pegou a sua canoa e, remando com firmeza, alcança o menino um pouco para baixo, que estava boiando sem ter engolido nem um pouco de água. Outro milagre que vale a pena a gente recordar aqui é da menina cega de nascença. A sua mãe, Dona Gertrudes, ela tinha ouvido falar do milagre da pesca milagrosa e de outros milagres acontecidos ali. E tinha um desejo imenso de conhecer a casa da mãe. Então, juntamente com sua filha, saiu da sua cidade e as duas partiram a pé até a Aparecida. Foi longos dias de caminhada, mas valeu a pena. Quando chegou na estrada em frente à igreja, a menina diz assim: "Olha, mãe, a casa da santa é tão bonita." A mãe percebeu aí então que a sua filha estava enxergando e o seu coração bateu muito forte de tanta alegria. Aí então as duas entraram na igreja ajoelhadas e foram diante da imagem de Nossa Senhora agradecer a Deus pela graça que receberam. O sétimo milagre registrado é de um caçador que vinha para casa e no caminho encontrou uma onça que vinha em sua direção. Ele não tinha mais munição e não podia se defender. Gritou então por Nossa Senhora Aparecida. E neste momento a onça parou e se desviou do caminho e foi embora. Então estes foram os milagres, os primeiros, registrados no livro Tombo, lá do Santuário de Aparecida. Eles foram realizados por Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, se fôssemos contar, existem milhares, não é verdade? Então, por causa desses milagres, aquela devoção que começou lá no arraiá dos pescadores, tão pequenina, ela não parou mais de crescer. Aí, 17 anos depois, foi necessário construir uma igreja maior no Morro dos Coqueiros, que foi aberta em 1745 e também foi neste ano que a imagem começou a ser chamada de Aparecida, porque apareceu no rio. Mas o número de romeiros aumentava cada vez mais e viram que era necessário um templo maior que pudesse acomodar todos os romeiros. Então veio a Basílica Velha, que foi inaugurada e consagrada no dia 8/12 de 1888. Mas não parou por aí.
Em 1955, iniciou a construção da Basílica Nova, o maior templo mariano do mundo, com capacidade de acolher 45 mil pessoas. Em 1980, mesmo sem ter terminado a construção, foi consagrada pelo Papa João Paulo II, hoje nosso São Papa João Paulo II, em sua visita ao Brasil. Durante esses mais de 300 anos, na verdade 302 anos do seu aparecimento lá no Rio, a imagem de Nossa Senhora já foi visitada por milhões de pessoas. Ali, o rico, o pobre, o branco, o negro, o amarelo, o jovem, o idoso, a criança, que algumas vezes enfrentam estradas tão sem conforto, tão perigosas, sofrem, enfrentam sol quente, chuva, frio, calor, mas o povo pensa que isso não é nada diante do privilégio, da importância, da grandeza de poder estar e rezar aos pés da milagrosa imagem de Nossa Senhora. Você também, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes não recorreu a Nossa Senhora quando estava em dificuldade? E também, quantos de nós não recebemos sua graça e não fomos atendidos? Não é verdade? A Igreja Matriz de Arapongas foi elevada a Santuário Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro de 1992 pelo então bispo diocesano Dom Domingos. Aqui também no santuário é tradição a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida, que acontece todas as sextas-feiras às 15 horas há muitas décadas. E agora, para anteceder a festa da nossa padroeira, está acontecendo o novenário, no qual todas as noites vem celebrar um padre convidado. E a nossa imagem, Nossa Senhora Aparecida, é entronizada de uma forma tão linda, digna de uma rainha. Se você gostou de mais este título de Nossa Senhora, convide um amigo, acesse o nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana. Venha fazer parte, evangelizar é preciso. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, Menina Santa, namorada e noiva de São José.